Já de cara, sim. O que eu aprendi com a minha história? Eu aprendi que a gente precisa entender muito quem a gente é e que isso faz toda a diferença na nossa vida, sobre as coisas que a gente aceita muitas vezes na nossa vida, sobre as condições muitas vezes que a gente aceita viver. E quando a gente sabe quem a gente sabe quem a gente é. E a gente entende o valor que a gente tem. Acho que isso é o mais importante. Eu sou a Angélica, meu nome é Angélica na verdade, mas todo mundo me conhece como Angel, ou como japonesa, ou como Japão, como você quiser me chamar. Mas mais Angel as pessoas me chamam. E eu sou aqui de Ponta Grossa mesmo, e eu trabalho como missionária numa base missionária, e também trabalho com atendimento comercial, e é isso aí que eu faço na minha vida. E bastante aprendizado, na verdade, na vida. Mas teve um relacionamento em si, que foi esse que me mais assim marcou e me ajudou a entender muita coisa sobre mim também, que foi o relacionamento mais longo que eu tive, que eu fiquei 6 anos com uma pessoa. E esse relacionamento, a princípio, né, por você estar naquela fase de paixão e tudo mais, né, você acha que a pessoa é tudo e tudo mais, e que ela é super legal e tal. E não que as pessoas não sejam boas, mas muitas vezes as pessoas feridas acabam nos ferindo. Eu entrei nesse relacionamento já de forma errada, porque eu queria fugir do ambiente que eu tinha dentro de casa. Eu brigava muito com a minha mãe, era muita treta. Então eu já queria me livrar daquilo. E a forma de fugir daquilo, né, era entrar no relacionamento. Então estava sendo como uma fuga. Eu acabei me envolvendo com esse rapaz e a gente acabou indo morar junto e casando, enfim. E a gente teve esse relacionamento de 6 anos e no começo era legal, a gente se acertava, a gente se dava super bem, né? A gente a princípio tinha os mesmos objetivos, só que com o passar do tempo a gente vai conhecendo as pessoas, né? A gente vai mostrando mais quem a gente é e a gente vai conhecendo mais as pessoas. E aí no meio desse caminho a gente começou a desenvolver um relacionamento abusivo, assim, sabe? Ele começou a me agredir verbalmente, me xingava bastante e tudo mais. E eu comecei a perder a essência de quem eu era, deixar quem eu era, e comecei a viver sendo moldada pelo que ele queria que eu fosse. E aí que começou a desandar tudo, né? E aí, de pequenas agressões verbais, que eram tipo xingamentos e, né, padrões que ele queria que eu vivesse, que ele estabelecia pra mim, tipo, você tem que ter esse peso, você tem que estar com o cabelo arrumado, você tem que estar sempre de salsa, você tem que estar sempre bem vestido, né? Você tem que estar nesse padrão. E isso foi me desgastando, foi me frustrando, porque eu vivia loucamente atrás de um padrão que, cara, eu não tinha sido criada pra ficar dentro desse padrão, né? Na real, isso acontece muito, né, com a gente. A gente vive numa falsa necessidade de que eu tenho que me encaixar dentro do padrão, e isso não só dentro do relacionamento, mas na vida como um todo, né? E eu vivia correndo atrás desse padrão e fui me frustrando cada vez mais, e o relacionamento foi ficando cada vez mais abusivo, porque eu me submetia a isso e ele cada vez mais me cobrando isso e sendo cada vez mais agressivo. E o mais louco disso tudo é que muita gente, assim, às vezes questiona, cara, mas como que você não via? Como que você se submeteu tanto tempo a ficar nessa situação? Mas é que no meio disso, a gente acaba ficando cego, sabe? A gente simplesmente se cega por causa do sentimento, por causa da paixão, porque você acha que você precisa daquilo, ou simplesmente, como foi o meu caso, por causa da fuga que eu tinha, eu achava que eu não tinha alternativa, que eu não tinha como, pra onde ir, sabe? Que aquela era a escolha que eu tinha feito e eu precisava arcar com aquilo até o final. E aí a gente vai se submetendo a essas coisas, né? E cara, as coisas dão sinais, sabe? Não só sinais em você mesmo, mas as pessoas, elas vêm falar muitas vezes. E comigo acontecia muito isso, sabe? Muita gente vinha me falar, cara, por que você tá com ele? Tipo, nada a ver, não dá certo. E, pô, você sabe que é meio abusivo, meio assim. Só que eu achava que era implicância, né? Muitas vezes a gente acha que é implicância das pessoas. Tipo, não gosta da pessoa e tá falando mal, quer fazer a caveira da pessoa pra mim me separar dela, né? E justamente a gente fica cego naquele momento, você fica cego, né? Eu só consegui enxergar tudo que tinha acontecido e como era o relacionamento depois que passou, né? Eu consegui enxergar só depois, mas no momento
a gente simplesmente parece que tá tudo bem. E no fundo a gente vai se submetendo a essas coisas porque a gente acha que vai ter alguma esperança, sabe? A gente acha que... A gente cria tanta expectativa na pessoa que a gente acha que ela vai mudar. E isso é que faz você ir mais um dia, e mais um dia. Isso me fez ir cada vez mais um dia, sabe? E nisso passaram-se 6 anos. Então eu tinha uma esperança de que não, vai mudar, vai dar certo, vai mudar. Não, porque é só uma fase, vai mudar. E na verdade não muda, né? Porque ninguém tem o poder de mudar ninguém. Eu não tenho o poder de mudar a pessoa que tá junto comigo, nem a pessoa que tá comigo de me mudar, sabe? É uma decisão muito individual de cada um, né? O tempo foi passando e eu cada vez mais fui perdendo a essência de quem eu era. Quando eu comecei esse relacionamento, eu era uma pessoa extremamente alegre. Nossa, eu tinha muitos amigos, eu era uma pessoa rodeada de pessoas e tal. E eu simplesmente me afundei nesse relacionamento e eu perdi contato assim com a maioria das pessoas, porque todo mundo via o que estava acontecendo e isso foi afastando cada vez mais as pessoas porque eu não queria enxergar também. E não só isso, mas a questão da minha essência mesmo foi se perdendo, sabe? Eu fui me moldando no padrão que ele queria, fui me tornando a pessoa que ele queria, mas ao mesmo tempo também permitindo com que as coisas que ele fazia refletissem em mim. Eu comecei a me tornar o reflexo de quem ele é. Então, eu não era uma pessoa agressiva, eu comecei a me tornar uma pessoa agressiva porque eu comecei a entrar no defensivo, né? De certa forma, para me defender, para me proteger, eu achava que eu tinha que agir assim. E aí, no meio dessa história, foi passando e no meio do relacionamento, assim, mais ou menos, eu tive uma gestação e eu entrei em aborto espontâneo dessa gestação e eu perdi com, acho que foi mais ou menos um mês, assim. E foi bem frustrante mais essa parte do relacionamento, porque a minha vida inteira, desde sempre, eu queria ser mãe. Porque eu queria ser mãe. E aí não só a vontade de ser mãe, mas a esperança de que um filho ia resolver o relacionamento. E mais uma vez eu coloquei minha expectativa em cima de alguém, né, no caso da criança. E aí, quando aquilo acabou, assim, é como se tudo tivesse desmoronado, como se a minha esperança tivesse acabado ali, né? E aí eu me frustrei bastante, foi bastante difícil, assim, né, nesse período, assim, no começo superar isso, porque era a vontade que eu tinha de ser mãe e tudo mais. Mas passou o tempo e eu achava assim, não, mas agora, né, já que aconteceu isso com a gente vai se unir e vai dar certo agora, vai ser tudo mil maravilhas e vai dar certo. E não foi. E continuou e as coisas só foram piorando cada vez mais e eu fui me fechando cada vez mais, sabe? E assim, eu mudei no sentido total da minha vida, assim, sabe? No começo eu gostava bastante de me arrumar, eu era bem vaidosa, assim, sempre fui muito vaidosinha, assim, sabe? E aí por causa desses padrões, essas coisas, eu comecei a... Como eu não conseguia chegar nesses padrões, era absurdo conseguir chegar, eu comecei a me esconder. Então eu comecei a usar roupa muito larga, pra não estar saliente meu corpo, pra que, sabe, não conseguisse ver. Eu procurava não comprar roupa, porque se eu comprasse uma roupa que de repente ele não gostasse, eu sei que houve humilhação em cima disso. Então, tipo, eu praticamente, sabe, deixei a minha vida de lado e passei a só existir, né? E aí veio mais essa situação do aborto, então foi mais um peso em si. E aí as coisas foram piorando cada vez mais. E mais assim, tipo, pro fim do relacionamento foi quando eu tive a segunda gestação. E aí essa gestação foi com 5 meses. Eu achava que ia dar tudo certo. No processo, assim, da gestação em si, normalmente com 3 meses a grávida faz um ultrassom, né? Um ultrassom normal lá. E depois com 20 semanas faz um ultrassom morfológico que aparece toda a parte, né, de pulmão e tudo da criança. E eu digo que foi muito por Deus por eu não ter conseguido fazer esse ultrassom, porque aí eu acabei entrando em trabalho de parto com 5 meses e a criança tinha um problema. Então, se eu tivesse feito o ultrassom antes, acho que eu teria sofrido mais, sabe? Porque eu ia saber já de antemão que ela não ia ter chance de sobreviver. E eu só soube disso quando realmente entrei em trabalho de parto. Quando ela nasceu, ela já nasceu morta, ela era anencefálica, então ela não tinha metade da cabeça, assim, tipo, metade do cérebro ela não tinha. E o pulmão ainda não estava formado, então mesmo que tivesse sido estendida a gravidez, que eu conseguisse segurar um pouco mais, ela não ia sobreviver muito tempo, sabe? E cara, e assim, no final depois dessa gestação e tal, foi o ápice, assim, que foi quando eu
vi que não tinha mais volta mesmo, que não era, que existia um propósito maior pra minha vida, que não era aquilo que Deus queria pra mim. E aí eu tomei coragem e eu simplesmente, né, acabei finalizando esse relacionamento, acabei eu tomando a decisão de me separar e tudo mais. Também não foi um processo fácil, né, nunca é, separação nunca é fácil. Mas assim, segui com a minha vida e tudo mais e deu tudo certo. E eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, assim, para as pessoas, sabe? De você chegar nessa decisão, né? Porque a gente acha que a gente precisa daquilo, a gente acha que não vai ter volta nenhuma, que não vai ter, ninguém mais vai querer a gente, que só existe aquela pessoa no mundo, que enfim, que a gente precisa de alguém para ser completo. E na verdade não, cara, a gente pode ser completo primeiro na gente, primeiro em Deus, assim, sabe? Pra depois a pessoa vir pra somar na gente. Então, essa foi a decisão que eu tomei. E aí eu segui com a minha vida. E passou um tempo, eu acabei conhecendo outra pessoa, né? Passou, não lembro, não me recordo bem quanto tempo foi, mas conheci uma pessoa na igreja que eu frequentava na época. E foi um relacionamento completamente diferente. E é o meu marido que eu tô casado hoje, Claudinho. Claudinei o nome dele. E a gente ficou mais ou menos 7 meses namorando, daí a gente noivou e ficou um ano se preparando para o casamento, e daí a gente casou e faz 4 anos já que a gente tá junto, né? Esses dias fez 4 anos até. E, cara, é um relacionamento completamente diferente, porque eu entrei com uma cabeça mais madura já, entendendo tudo que eu tinha passado, entendendo não só o valor que eu tinha, mas entendendo quem eu era, e ele entrou já também sabendo toda a minha história. Fiz questão de contar pra ele tudo que tinha acontecido pra ele saber, né? Só que ele era uma pessoa diferente também, então com um respeito diferente, a gente teve um relacionamento assim com uma dinâmica diferente, sabe? Mas eu precisei passar por esse processo e entender que nenhuma pessoa ia conseguir suprir as minhas necessidades, sabe? Que eu precisava lidar com as situações, que eu precisava ter lidado com tudo isso pra não acontecer de novo, porque, cara, não adianta você passar por um processo, passar por uma história e você não lidar com aquilo, querer simplesmente empurrar debaixo do tapete e achar que o próximo relacionamento vai resolver alguma coisa, né? Eu precisei lidar. O meu desfecho deu certo porque eu lidei com a situação. E hoje eu tô casada e a gente se dá super bem, assim, não vou dizer que a gente não tem as nossas tretas, a gente tem, todo relacionamento tem, mas é bem mais leve, sabe? É bem mais... É diferente, sabe? Tem um propósito maior, a gente entende que tem um propósito e é bem diferente. E eu acho assim que eu poderia falar assim para as pessoas que passam por isso nesse momento, independente de quanto tempo, sabe, a gente tá com a pessoa, e, enfim, de como seja o relacionamento, para que você olhe mais para você, sabe? E você se pergunte assim, se você realmente precisa passar por isso, entende? Porque eu acho que a gente precisa muito entender que a gente tem uma identidade, sabe? E a gente foi criado para algo e foi criado para um propósito. E todas essas faltas que a gente tem é porque ele não entende quem a gente é, sabe? E aí a gente tenta suprir com relacionamentos, com pessoas, com amigos, com família, né? A gente tenta suprir de todas as formas. Mas quando você entende quem você é, cara, você entende que você tem valor, sabe? E não no sentido de você se achar assim, tipo, eu sou top, super massa e não vou me submeter a isso. Não. Mas você entender genuinamente o valor que você tem, sabe? Não se submeter a um amor miserável, sabe? Existe um amor que é muito maior, muito maior. Existe alguém que preenche você, sabe? Existe alguém que completa o teu coração e tipo, cara, eu vou falar chorando. O dia que você conhecer isso, você não vai querer mais nada, sabe? Tudo que vier vai vir pra somar. Hoje eu tenho um relacionamento bom e eu tenho um casamento bom, apesar das dificuldades e das tretas que todo mundo tem, porque eu conheci um amor verdadeiro. E que nem é o meu marido. Ele é o meu amor, mas existe um amor maior que é Jesus, sabe? E eu não tô falando de forma religiosa aqui, mas isso faz parte da minha vida e faz parte do que eu aprendi. E quando você entender que você é completa e completo nele, nada mais vai importar pra você, sabe? E a gente precisa entender isso, porque isso faz parte de você entender quem você é. Você tem uma identidade em Jesus. Independente da crença que você tenha, você tem uma identidade em Jesus. E cara, mesmo que você não acredite nele, ele ama você com todo o coração. Ele ama você com tudo que ele tem.
Quando você entende esse amor em você, você entende que você tem valor. E se você entende que você tem valor, você entende que ele tem um relacionamento bom pra tua vida. Ele não quer te dar um amor miserável, sabe? E ele não quer que você se submeta a um amor miserável, como eu me submeti, porque eu não entendia isso. Ele quer que você viva uma vida plena e tenha relacionamentos bons. Então, se eu pudesse dar um conselho agora, é o que eu tô fazendo, é que você olhe pra ele e peça a ajuda dele pra sair da situação que você tá. E entenda que você tem uma identidade, entenda que você tem valor e você não precisa se submeter a nada que é abusivo. Você não precisa passar por tudo isso. Que ele vai permitir que você passar de sofrimento, você vai passar, mas vai ser diferente, sabe? Então, olhe pra cima, que é de lá que vem a socorro que a gente precisa.